Torneio do Tempo, uma competição em escala universal que reúne os mais fortes da história. Seu organizador é um ser misterioso chamado Mastermind, cujas reais intenções ainda permanecem ocultas. Com o Kaioshin sequestrado, o deus da destruição Bills não pode intervir. Contudo, ele reuniu um time de pessoas capacitadas para livrar o Universo 7 dessa tragédia e pôr um fim aos planos do Mastermind. Dentre elas, um Saiyajin misterioso sem memória chamado Charlotte. No vídeo anterior, Charlotte iniciou sua aventura e conseguiu seus primeiros amigos, Zahra, Jack e Bulma. Sob o comando de Bills, ele treinou intensamente com Vegeta e Nappa para derrotar Raditz, e agora está em uma jornada para salvar todo o Universo 7. O mundo estava à beira da destruição total, mas no meio do caos, eu acreditei. Acreditei que os deuses tomariam uma posição e lutariam para preservar a preciosa vida deste mundo. Quem diz isso é um narrador misterioso, o mesmo que iniciou o começo do vídeo passado. Em sua jornada, Jack, Bulma e Charlotte se depararam com Dodoria, que está destruindo uma cidade por não gostar da comida de lá. Jack explica que ele se trata de um membro de alto escalão de uma grande organização criminosa, a Força Frieza. O Dodoria então reconhece o Jack como patrulheiro galáctico e tira uma onda dele, meio que mostrando que a Força Frieza não tem medo desses policiais espaciais. O Charlotte parte para cima do Dodoria e percebe que ele é tão poderoso quanto o Vegeta, e o Dodoria também reconhece que o Charlotte é bem forte, então ele vai embora e promete matar o Charlotte se encontrar ele de novo. Eles continuam e percebem que mais uma cidade está sendo destruída e vão até lá, só que no caminho vários soldados do Frieza vêm fugindo de lá, e por algum motivo todos eles ficam com muito medo quando vê o Charlotte e correm ainda mais rápido. Chegando na cidade eles encontram o Zarbon, que diz que vai se vingar do Charlotte por ter matado grande parte de seus homens. O Charlotte fica todo confuso e diz que não foi ele, afinal ele acabou de chegar. Mas o Zarbon não acredita e eles começam a lutar. O Charlotte mantém a vantagem, porém o Dodoria aparece no meio da luta e as coisas ficam complicadas. Mas mesmo com o Zarbon e o Dodoria unidos, o Charlotte consegue vencer no final. E sim, é estranho o Charlotte ter conseguido derrotar o Zarbon e o Dodoria juntos quando ele não conseguia vencer nenhum Vegeta no X1 antes. Mas a melhor explicação para isso é que tanto o Charlotte quanto o Vegeta ganharam um Zenkai depois da luta deles. Isso vai ser reforçado mais pra frente porque é citado que o Vegeta ficou mais forte, só que não é mostrado ele treinando, o que dá a entender que com certeza foi o Zenkai. Enfim, é algo meio besta, mas algumas pessoas com certeza se incomodariam com isso. Até porque eu me incomodei quando eu vi. Mas realmente, se você pensar pelo lado do Zenkai, faz total sentido aqui. Mas um erro real mesmo é que o Zarbon não se transforma durante a história do jogo. Isso acontece porque até hoje a gente não tem a forma transformada do Zarbon no Dragon Ball Legends. Porém isso por si só não justifica o erro, porque lá pra frente, vai demorar ainda, mas lá pra frente vocês vão ver que o personagem não precisa estar no jogo para ele aparecer na história. Ouvindo o som de mais uma explosão, Charlotte correu até ela, e lá ele encontrou alguém muito parecido com ele. Contudo, vestia um capuz vermelho em sua cabeça. Vamos chamar essa pessoa de Saiyajin em vermelho, que não é necessariamente a tradução correta, mas é a tradução que eu mais gosto. O Charlotte pergunta quem ele é, mas ele só fica rindo. Ele estava ansioso para encontrar o Charlotte, e agora ele vai finalmente poder matá-lo. Quando dois Charlottes se encontram, é claro que uma luta vai acontecer. Porém o nosso Charlotte não consegue fazer nada, o Saiyajin vermelho é muito forte. Ele então diz que o Charlotte continua fraco como sempre, e então decide matá-lo. Charlotte! Porém é aí que surge o Goku para impedir. Em sua forma de Super Saiyajin, o Goku consegue vencer facilmente o Saiyajin vermelho, que admite a derrota, mas diz que vai ficar ainda mais forte para derrotar o Goku no futuro. E antes de fugir, o Saiyajin vermelho chama o Charlotte de Saiyajin do sangue dos derrotados, e o Goku de Saiyajin do sangue dos contaminados. Charlotte, Goku e você que está ouvindo isso pela primeira vez não entenderam muito bem o que ele quis dizer com isso. Mas como no momento haviam coisas mais importantes a se fazer, o Goku focou em dar uma semente dos deuses para o Charlotte e deixou o Saiyajin vermelho ir embora. O Charlotte então ganhou um pequeno Zenkai quando ele se recuperou, e ele e o Goku decidiram ir até o Bills relatar tudo o que aconteceu. Charlotte tá meio puto por precisar ter sido salvo e por não ter conseguido salvar a vida das pessoas que moravam naquela cidade. Então o Bills explica que quando isso tudo acabar, eles podem trazer todos de volta à vida com as esferas do dragão. Isso ajuda, mas o Charlotte continua irritado por ser tão fraco, e aí o Goku chama pra uma luta. Na luta o Charlotte fica confuso sobre o que é o Super Saiyajin, e o Goku explica que é uma transformação que ele com certeza vai conseguir se ele treinar bastante. Afinal ele não é privilegiado igual muitos outros Saiyajins que temos por aí. O Charlotte se anima e a luta começa, mas claro que ele não tem chance nenhuma contra o Goku. Nessa luta o Whis percebe que o Ki do Charlotte não é igual ao de um Saiyajin comum. Na verdade, ele se assemelha muito ao Ki que os Saiyajins possuíam em suas primeiras eras. Ou seja, Charlotte é um Saiyajin ancestral. Em outras palavras, um Saiyajin ancestral seria o equivalente a um Homem das Cavernas pra gente. Ele é um estágio de evolução anterior ao dos Saiyajins modernos de agora. Em questão de aparência, eles são praticamente iguais aos Saiyajins que a gente conhece. O que realmente diferencia mesmo eles é o Ki. Um exemplo é o do Charlotte, que nem o Whis citou, e o do Cumber lá do Dragon Ball Heroes, que também é um Saiyajin ancestral. Enquanto o Goku e o Charlotte estão lá distraídos lutando, o Bills teorizou pro Whis que na verdade esse Saiyajin vermelho poderia ser o Charlotte de uma outra era, só que com as suas memórias intactas.
científicas, e que isso seria bem perigoso para eles no futuro se fosse verdade. O Whis disse que realmente poderia ser isso, mas que por hora é melhor esperar para ver. Depois da luta deles, o Goku mandou o Charlotte tentar se transformar em um Super Saiyajin, e é isso que ele tá tentando fazer no momento. De acordo com o Goku, ele precisa ficar com muita raiva para isso, mas o Charlotte não sabe muito bem como ficar com tanta raiva de forma forçada. Enquanto o Charlotte estava lá treinando, um Saiyajin muito parecido com o Goku apareceu. Bulma se aproximou achando que era o próprio Goku, mas ele se tratava na verdade de Turles. Turles ofereceu poder ao Charlotte em troca de se juntar a ele, mas o Charlotte negou. Então Turles sequestrou a Bulma, afinal ela é uma grande cientista e pode ser muito útil, e foi embora. Mas antes que o Charlotte conseguisse ir atrás dele, ele sentiu um ki gigantesco no local. Se tratava de Frieza, mas não um atual, e sim um Frieza de antes da saga Frieza, um que ainda não foi para Namekusei. E lembra quando o Todora desprezou o Jaco por ser da Patrulha Galáctica? O Frieza não fez diferente. Na real ele fez, só que bem pior, chamando de organização lamentável que nem merece a atenção dele. Frieza tá lá pra vingar os seus homens, pois ele acredita que o Charlotte é o Saiyajin vermelho. Mas mesmo quando o Charlotte diz que ele não é, o Frieza ainda pretende matá-lo. Afinal, mesmo não sendo, ele derrotou muitos soldados do Frieza do mesmo jeito. E não a luta, né? Porque o Charlotte não consegue fazer nada contra o Frieza, não consegue nem arranhar ele. Mas na real o Frieza tava mentindo, tudo aquilo foi apenas pra testar o poder do Charlotte, que passou no teste. Pouco lhe importava se seus homens foram derrotados. Nesse torneio é natural que os fracos morram. Seu real objetivo ali é tornar o Charlotte subordinado dele, e em troca ele promete salvar a Bulma. Charlotte pede um tempo pra pensar e o Frieza deixa. Charlotte então vai lá pro Bills explicar tudo o que aconteceu. O Bills, pensando bem, vê que mandar o Goku resolver a situação chamaria atenção demais, o que é só uma desculpa do roteiro pro Goku não resolver tudo. Então o Bills ordena que o Charlotte ajude o Frieza e seja um espião na organização dele. Charlotte não gosta muito da ideia de se envolver com um maníaco que nem o Frieza, mas o Bills obriga ele. Além disso, é a melhor forma de salvar a Bulma. Enquanto ia até o Frieza, dois soldados do próprio Frieza apareceram, Raspa Berry e Apuli. Os dois atacaram Charlotte, mesmo ele explicando que na real ele estava indo se aliar ao Frieza, os dois não acreditaram nele e continuaram atacando. A batalha só terminou quando um laser de ki perfurou o peito do Raspa Berry, que caiu morto no chão. Quem fez isso foi o próprio Frieza, que ainda ironizou a morte de seu soldado. Isso deixou Charlotte muito puto, mas lembrando da missão dele, ele se acalmou e disse pro Frieza que veio se juntar a ele. Frieza então começou a falar sobre o que ele queria que o Charlotte fizesse, mas o Charlotte interrompeu ele e falou para ele ordenar de uma vez que os homens dele trouxessem a Bulma de volta, senão ele não ia ajudar nada não. Ao ouvir isso, Frieza liberou seu ki e disse de uma forma ameaçadora: "Se você não me for útil, eu vou te matar." E apesar de logo depois dizer que foi uma piada, o Charlotte percebeu que não foi. Aquilo não era uma negociação justa, sua vida estava totalmente nas mãos de Frieza. Mesmo na simples conversa, o Charlotte sentia a presença da morte, o que o fez começar a tomar bem mais cuidado com o que ele dizia. Mas mesmo assim o Frieza explicou que ele não podia mandar trazer a Bulma de volta, porque todo o seu exército está recebendo ordens de uma outra pessoa se passando por ele. O Charlotte perguntou se não podia ser um Frieza de uma outra época, mas o Frieza disse que se fosse outro ele, não iria ficar atrapalhando, e sim iria se unir a ele para um tirar vantagem do outro. Sendo assim, no momento atual, o Frieza precisa se aproximar da sua tropa para descobrir quem é esse impostor se passando por ele. Mas o impostor fez com que toda a força Frieza pensasse que o verdadeiro Frieza que é o impostor, então ele sempre é atacado quando chega perto. E além disso, seus homens estão muito mais poderosos do que antes, e ele queria saber o que tá dando esse poder para eles. E é aí que entra o Charlotte. O Frieza quer que ele descubra quem é o impostor e qual é a fonte desse poder dos soldados dele. O Apuli, que estava escutando tudo até agora, também vai ter que ajudar, ao menos que ele queira ir pro colo do Emadaio. Frieza quer pelo menos 2 subordinados que ele considera úteis para iniciar seu plano. Dessa forma, o trabalho do Apuli é simplesmente ajudar o Charlotte nessa tarefa. Então os dois vão à procura de alguém. O Apuli começa todo cheio de formalidades para cima do Charlotte, mas ele não gosta e manda parar. E a partir daí a interação desses dois fica muito engraçada. Um exemplo é o Apuli dizendo que todos os Saiyajins são iguais, e é claro que o Charlotte discorda dele e pergunta se ele é cego, mas aí o Apuli diz: "Aposto que você chama todos os caras da minha raça de Apuli, não é?" E eu ri muito disso porque assim como o Charlotte, eu realmente chamo geral de Apuli. E essa piada, além de ser muito boa, também explica que os vários Apulis que a gente enfrenta durante a história não são necessariamente Apulis. São só membros da mesma raça que a gente acaba dando o mesmo nome. Outra interação maneira é que no meio de uma luta contra os soldados do Frieza, que agora eu vou chamar de soldados do Fake Frieza pra gente não ficar confundindo, o Charlotte acabou metendo a porrada no Apuli sem querer, justamente porque ele não conseguia distinguir quem era o Apuli aliado dele e quem não era. Mas o Apuli foi gente boa e levou na zoeira, até porque o Charlotte chegou a defender ele do próprio Frieza, então ele tá chamando o Charlotte até de mestre agora. No corpo de um dos soldados do Fake Frieza que eles derrotaram, o Apuli encontrou uma misteriosa fruta. Charlotte se lembrou do Turles ter oferecido uma fruta pra ele quando perguntou se ele queria poder, então na hora ele já deduziu que provavelmente o que está deixando os soldados do Fake Frieza tão fortes são essas frutas. Mas ele decidiu não falar isso pro Frieza ainda porque ele precisa ter certeza antes. E na moral, mano, quando o menino quer, ele é inteligente, viu? Na cidade, o Charlotte reencontra o Kuririn, o Tenshinhan e o Yantia da Saga Saiyajin. Mas assim que o Apuli aparece, ele já pergunta pro Charlotte o que tá acontecendo.
O Charlotte tenta inventar alguma desculpa, mas o Apollo não cala a boca e já diz que o Charlotte é o mais forte lacaio do Freeza, e aí já era. Eles acham que o Charlotte tá junto com o Freeza, o que não necessariamente é mentira, e uma luta começa. No meio da luta, o Charlotte nocauteia o Apollo por trás e explica toda a situação pros três. Aí ele aproveita para pedir ajuda deles também, afinal ele não consegue usar de jeito nenhum o comunicador que a Bulma deu pra ele. Eles ajudam ele com o comunicador e ele finalmente consegue entrar em contato com seus amigos e explica tudo o que aconteceu. E é engraçado como o Goku fica interrompendo a conversa toda hora porque ele tá entediado e quer lutar com alguém. Mas isso também serve para explicar que o Goku tá monitorando o Ki do Charlotte, então se as coisas ficarem muito feias ele vai aparecer e ajudar na hora. Sabendo de toda a situação, o Whis diz que ele sabe perfeitamente quem o Charlotte pode arrumar para servir o Freeza. Então ele leva o Charlotte até o Vegeta e o Nappa. Ao saber a situação, o Vegeta percebe que se juntar ao Charlotte é uma boa maneira de colocar o Freeza e o Fake Freeza para destruírem um ao outro, e assim aumentaria muito a chance dele vencer o torneio. Então ele aceitou, e como o Vegeta aceitou, o Nappa acabou aceitando também. Claro, o Vegeta dessa época não faz nem ideia da caralhada de nego mais forte que o Freeza que tem por aí, e muito menos que esse torneio é todo manipulado e que as super esferas do dragão só foram usadas de isca para fazer todo mundo lutar. Mas o Whis diz pro Charlotte que é melhor não saber de nada disso. O Charlotte pega os dois e vai pra onde o Apollo tá, e o Apollo também conseguiu arrumar um subordinado poderoso pro Freeza, o Android 19. Sim, esse rolê é totalmente aleatório, mas vai fazer mais sentido depois, prometo. Com a reação do Freeza, a gente descobre exatamente de que era ele veio. Ele cita que o Vegeta e o Nappa haviam tomado decisões sem autorização dele com a intenção de favorecer a eles mesmos, o que é uma clara referência à saga Saiyajin, onde o Vegeta e o Nappa foram atrás das esferas do dragão da Terra sem avisar o Freeza. Dessa forma, a gente sabe que esse Freeza aqui é de um pouco antes de ir para Namekusei, um detalhe que é interessante falar. E o Vegeta e o Nappa são de um pouco antes de chegarem na Terra. Mas apesar disso, o Freeza disse que o passado fica no passado e ele vai aceitar eles no time dele. Quanto ao Android 19, assim que ele confirma que aquele é o verdadeiro Freeza, ele envia as informações da localização deles para um laboratório e se revela como um espião inimigo. Assim, os Saiyajins e o Apollo já atacam ele. Eles conseguem derrotá-lo, mas o Android 19 consegue fugir. E se acalma, mano, se acalma. Eu sei que o Android 19 deveria solar todos ali fora o Freeza bem fácil, porém isso vai ser explicado bem mais pra frente, então por hora, vamos continuar. O Freeza se irrita com o Apollo por ter trazido um espião inimigo até ele, e diz que não precisa mais desse peso morto. O Charlotte defende ele e confronta o Freeza, contudo, rápido demais para que o Charlotte conseguisse reagir, um raio saiu do dedo de Freeza. Esse raio perfurou o coração de Apollo, que após agonizar um pouco, caiu morto no chão. Charlotte é tomado pela fúria e não consegue se conter, então parte para cima do Freeza. Vegeta rapidamente entrou na frente e impediu ele, afinal ele sabe que o Charlotte vai morrer se fazer isso. Ele até tenta conversar, mas o Charlotte está irritado demais para isso. Então o Vegeta chama o Nappa para ajudar e uma luta começa. Os dois conseguem nocautear o Charlotte, e o Freeza irritado diz que é bom o Vegeta controlar o Charlotte. Ele não quer ter que passar por isso sempre e fazer alguma crueldade. Charlotte, você é muito mais forte do que imagina. Você só precisa ter fé. Nós podemos fazer isso. Podemos trazer de volta o equilíbrio aos Saiyajins. Eu sei disso. Diz uma voz misteriosa nos sonhos de Charlotte. A mesma voz que gritou seu nome e pediu para ele correr lá no começo do modo história. E após despertar, o Charlotte rapidamente se levantou e se lembrou que o Saiyajin vermelho falou algo a ver com isso. Mas antes que ele pudesse pensar muito sobre o assunto, apareceu o Vegeta e o Nappa. Vegeta disse que se ele quisesse mesmo acabar com Freeza, precisa esperar o momento certo. Charlotte não consegue aceitar isso. Fingir ser amigo do Freeza enquanto ele mata seus companheiros é demais para ele aguentar. Não é o certo a se fazer. É aí que o Vegeta lhe conta uma história. Há muito tempo os Saiyajins lutaram entre si pelo que acreditavam ser certo e errado, o que gerou uma grande guerra. Lutar até a morte foi a única solução que eles encontraram para resolver suas diferenças. E no fim, apenas um grupo de Saiyajins restou. É assim que os Saiyajins são. Então se o Charlotte quiser lutar pelo que ele acredita ser o certo, é bom ele estar preparado, porque se ele não estiver, vai ter o mesmo destino dos Saiyajins tolos que perderam suas vidas na guerra lutando pelo que acreditavam ser o certo. Aqui o Vegeta contou bem por cima a história da guerra entre os Saiyajins malignos e os Saiyajins de coração puro, algo que vai ser mais explorado no Legends mais pra frente e que não foi uma invenção do Legends, mas sim do próprio Akira Toriyama, que contou sobre isso e sobre o Yamoshi em uma entrevista. O Charlotte entendeu o que o Vegeta quis dizer, então ele chegou pro Freeza e falou que não ia mais atacar ele, mas só por enquanto, porque quando tudo isso acabar, ele vai chutar a bunda do Freeza com muito gosto. Freeza apenas riu e disse que o Charlotte poderia tentar. Nappa então consegue descobrir a localização de Zarbon em Dodoria, então ele, Vegeta, Charlotte e Freeza vão até lá. Freeza tentou convencê-los de que ele era o verdadeiro Freeza, mas o Zarbon não acreditou nisso, pois de acordo com ele, o Freeza após chegar nessa era reuniu suas tropas e realizou uma grande transformação, e sua forma atual é bem diferente dessa que está em sua frente. E eu vou ter que interromper aqui, cara, porque o bicho burro, é mais fácil de acreditar que o Freeza ali que geral conhece é o verdadeiro, ou que o verdadeiro Freeza é um que mudou de forma para uma que ninguém nunca viu antes.
É tipo tu fazer uma cirurgia plástica pra ficar parecido com o Putin, chegar na Rússia dizendo que é o verdadeiro, e aí geral acreditar e matar o real. Mas isso não é um erro da história, tá? É só uma idiotice dos personagens mesmo. Tanto que o próprio Vegeta fica chocado com essa burrice. Mas se a gente olhar por um outro lado, assim, uma boa justificativa é que o orgulho deles não permitia que eles assumissem que tinham se enganado tão feio. Então pra eles era mais fácil aceitar que aquele diante deles era um impostor, apesar de claramente ser o real. E para isso até mesmo inventaram provas para colaborar com essa mentira, como o Zarbon, que começou a dizer que o rosto do Freeza era muito vulgar comparado ao rosto original, sendo que aquele ali era o original. Vocês devem conhecer pessoas que preferem viver em uma mentira do que assumir que erraram, então acho que é bem legal o Legends abordar esse tema. Mas enfim, nessa hora uma transmissão iniciada pelo Fake Freeza começou. O Fake Freeza diz que esse farsante assumiu sua antiga forma para enganá-los, e sua voz é para todos exatamente igual a de Freeza. Mas o Freeza diz que essa voz é totalmente diferente, e acha um absurdo que eles não percebam isso. Os dois Freezas começam a debater, mas o Fake consegue sair por cima e acaba convencendo seus homens, então Zarbon e Dodoria parte para cima do verdadeiro Freeza. Apenas Vegeta é necessário para derrotar esses dois, e quando percebem que vão morrer, começam a implorar por suas vidas e dizer que agora acreditam que aquele é o verdadeiro Freeza. Mas é tarde demais, Freeza não vai aceitar subordinados que nem ao menos conseguem reconhecer o seu mestre. A punição deles será a morte. Freeza dispara um raio de ki na direção deles, porém o golpe é defendido por uma figura misteriosa. Ela se tratava de Turles, que na hora já mandou os dois irem embora. Quando eles vão, ele acaba revelando que sabe que esse na sua frente é o verdadeiro Freeza, e que quer reunir ele com velhos amigos. Charlotte não quer saber de nada e parte para cima dele, mas o Freeza dá um porradão no Charlotte e o impede. Apesar de todo o sarcasmo do Turles, Freeza sentiu que não era um blefe. Então ele trouxe, e esses velhos amigos eram as Forças Especiais Ginyu. Ginyu, como o servo mais leal de Freeza, de imediato já percebeu que aquele em sua frente não poderia ser um impostor. E como ele já havia notado que a voz do Fake Freeza era um pouco diferente da voz real do seu Lorde, estava claro para ele que esse na sua frente era realmente o verdadeiro Freeza, e todos os 5 membros das Forças Ginyu se juntaram a ele. Ginyu não sabia nada sobre o Fake Freeza, mas revelou que estava deixando os soldados do Fake Freeza tão poderosos. E como Charlotte suspeitava, de fato era aquela fruta que o Apulha achou. Elas eram cópias das frutas da Árvore do Poder, uma gigantesca árvore espacial que absorve a energia dos planetas em que é plantada e concede frutos que deixam quem os come absurdamente mais poderosos. O que pra quem conhece Dragon Ball já tava óbvio, né? O Turles apareceu, tem fruta na história, os caras estão ficando mais fortes, enfim. Ginyu também disse que nenhum deles comeu dessa fruta, pois como são cópias, possuem alguns efeitos colaterais, que envolvem a loucura por excesso de poder ou até mesmo a autodestruição do corpo do usuário. Afinal, elas podem acabar concedendo tanto poder que o corpo não aguenta e morre. Mas o motivo mais importante para não comer é porque isso iria desbalancear a restrita dieta seguida pelas Forças Especiais Ginyu. E por fim, diz que o Fake Freeza pode estar em qualquer uma das naves de seu exército, e que o melhor seria dividir as tropas para investigar e descobrir em qual das naves ele está. Quando Freeza concorda, Ginyu faz com que Charlotte se junte aos times das Forças Especiais Ginyu, que o deixa meio irritado, pois ele queria ir com Vegeta e o Nappa. Mas os dois não ligam muito pra isso e deixam Charlotte se virar. Na primeira equipe, o Charlotte tem que aturar a chatice e o racismo do gordo, que não cala a boca um instante e chama o Charlotte de macaco a cada 5 palavras. Além disso, ele também precisa se acostumar com as danças e poses do Rikun, que apesar dos pesares, é mó gente boa com ele. Na segunda equipe, o Charlotte praticamente só fica observando Jesse e o Butter discutindo sobre quem é o vice-capitão, o que acaba em partida infinita de Jokenpô. E na terceira equipe ele se junta ao próprio Capitão Ginyu, que inicia um treinamento um tanto questionável com ele. Charlotte precisa realizar uma pose digna das Forças Especiais Ginyu, e por mais que ele não queira, o Ginyu obriga e ele continua praticando. Chega em um ponto que o Charlotte fica de saco cheio e para de praticar, e é então que o Ginyu diz que os guerreiros precisam aumentar sua própria moral para ter um desempenho melhor nas batalhas, e que se o Charlotte não consegue fazer uma simples pose, ele não pode se chamar de guerreiro. Isso irritou o Charlotte, pois afetou diretamente o seu orgulho, e para provar o contrário, ele foi pedir dicas de pose pro Jaco. No dia seguinte, Ginyu reuniu todos para que mostrassem suas poses. Todos olham em silêncio para o Charlotte, até que não se aguentam e começam a rir.
Mas apesar de o Ginyu falar que essa pose foi muito vergonhosa e que ele vai ensinar uma melhor pra ele depois, ele conseguiu sentir a determinação do Charlotte. Então a partir daquele momento, o Charlotte se tornou o 6º membro das Forças Especiais Ginyu. O Charlotte começou até a tremer de vergonha, prometendo que vai ter uma conversa bem séria com o Jaco quando encontrá-lo pessoalmente. E pô, é muito sacanagem com o Jaco, personagem mó da hora e só se ferra. Primeiro fica abaixo do Peixe Oráculo na última votação de popularidade dos personagens do Dragon Ball Super. E agora tem as Forças Ginyu rindo das poses dele. Se existe uma prova que o mundo é injusto, ela se chama Jaco, o Patrulheiro Galáctico Super Elite. Enquanto o Charlotte passava esse tempo fazendo poses com as forças Ginyu, Vegeta e Nappa trabalharam de verdade e conseguiram achar a localização do fake Freeza. Sem demora, Freeza reuniu todos. A hora do confronto decisivo havia chegado. Apenas um Freeza sairá vivo dessa batalha, e ele garante que não será o falso. Chegando no local da batalha, haviam centenas de soldados do exército do fake Freeza. Mas isso não intimidou as forças especiais Ginyu, que sem medo começaram o ataque. Charlotte, Vegeta e Nappa foram logo atrás. Enquanto derrotavam os inimigos que se encontravam, avistaram o Android 19. Ele avisou que já conhecia todos os dados dos três, sua vitória era certa. Mas isso só irritou o Vegeta e o fez disparar uma forte rajada de Ki na direção do Android. Porém o Android 19 absorveu toda a energia com a palma de suas mãos, o que fez o Vegeta perceber que o melhor jeito de vencer ele era no soco. Então ele, Charlotte e Nappa partiram para a trocação franca com o Android 19. O 19 não entendia. Os dados que ele tinha antes diziam que eles não eram tão fortes. Mas o Vegeta explicou que os Saiyajins estão sempre evoluindo à medida que lutam. É impossível saber o resultado de uma luta apenas por números. E dito isso, os três conseguem destruir o Android. Enquanto a batalha acontecia, o Turles apareceu diante do Freeza. Ele disse que vendo que o Freeza e seus homens conseguiam fazer, não fazia mais sentido continuar essa luta. Além disso, ele presumiu que após tudo aquilo, o Freeza iria querer recuperar suas tropas, então seria um desperdício continuar matando ela. E por fim, disse que levaria o Freeza ao encontro de seu fake se o confronto se encerrasse. Freeza concordou e assim todos pararam de lutar. Turles o guiou até seu atual líder, e acompanhando Freeza estavam Vegeta, Nappa e Charlotte. Eles entraram na nave e passando porta por porta, enfim chegaram na sala onde o fake Freeza estava. E sua verdadeira identidade se tratava de... No próximo vídeo a gente descobre, mas digam nos comentários quem vocês acham que é. Se bem que eu acho que todo mundo já sabe, porque mesmo pulando os diálogos aparece a imagem lá de quem é. Mas tentem dar um aviso de spoiler se vocês já saberem quem é e só vão dizer pra comentar sobre. E se você só tá chutando, pode falar quem você quiser aí, né? Não tem como você dar um spoiler de uma coisa que você não sabe. Se você acertar, lucro. E você? É, você mesmo que veio esse Broly correndo e já sai do vídeo. Tu já deve ter perdido no vídeo passado a prévia que eu deixei. Bagulho mal foda. E nesse vídeo vai ter também. Então espera um pouquinho, ou pelo menos pula até o final pra assistir ela, beleza? O que eu quero falar aqui é simplesmente o que eu sempre falo. Obrigado você que assistiu esse vídeo e considere se inscrever no canal, mano. Porra, todos os vídeos pegam mais de 3.000 views, meu canal não tem nem 1.000, pô. Você aí que tá assistindo, pô, se inscreve aí, tu tá sempre voltando aí que eu tô ligado. Vai que sai um vídeo de Legends aí e você não vê. Mas enfim, brincadeiras à parte, deem um like, se inscrevam no canal e se possível compartilhem. Ajuda muito. Quanto mais o canal crescer, mais vídeos de Legends eu vou trazer, então todo mundo vai sair ganhando. Esse pedaço da história não teve tanta ação, mas foi bom pra desenvolver os conflitos que vão ter no próximo vídeo, porque o próximo vídeo vai ser porradaria pura. E mano, eu gosto muito da ideia do Charlotte se unir ao Freeza. No Dragon Ball Xenoverse 2, o seu avatar, se ele for da raça do Freeza, ele pode se juntar às forças do Freeza. E era uma das coisas mais divertidas daquele jogo pra mim. E aí, ver isso no Legend de novo, pô, além de bater a nostalgia do Xenoverse 2, que eu sei, o jogo não parou de ser atualizado até hoje, mas fala mais da história do jogo. Também é um conceito muito da hora. E todo esse mistério do fake Freeza também é legal. O jeito que eles já estão interligando vários outros personagens na história, como o Turles e os androides. Pô, é muito maneiro. E também a gente teve a primeira aparição do Saiyajin Vermelho, que é um personagem que vai ser muito importante pra história. Eu lembro como eu ficava teorizando muito quem esse maluco era quando ele apareceu por aqui. Mas enfim, fiquem com um gostinho do que vai ter no próximo vídeo dessa série. Falou! Oxi! Ora, Goku! Eu okotta za! Freeza! Kokomade desu! 同じサイヤ人に生まれた俺からのせめてもの贈り物だ。動けないサイヤ人など必要ない。激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士スーパーサイヤ人サイヤ人は皆殺しだ。黙れサイヤ人をなめるなフリーザー。こっからは手加減なしたぜドラゴンボールレジェンド。Charlotte, Super Saiyajin, uma vingança para Vegeta.